pai queria ter sido fotógrafo, né? Mas diante da época que ele vivia, meu pai nasceu no sítio e veio para a cidade para trabalhar. E nesse meio tempo ele foi trabalhar na montagem da Didine, foi trabalhar lá em Pernambuco, em Recife, em Pernambuco, né? E lá ele acabou fotografando, fez um ensaio fantástico da enchente que ocorreu naquele tempo. E ele gostava muito da arte, tanto que depois que ele casou, teve os filhos, tá? Ele com essa mesma máquina começou a retratar a nossa infância, tanto que desde pequeno a gente sempre brincou. Depois, passado um tempo, a gente cresceu um pouquinho, começamos a brincar com essa máquina aí, para desgosto dele, tá? E a gente brincava de fotógrafo. E depois, a partir de 1984, que nós começamos a fotografar. E daí nós começamos a utilizar na época um recurso que era disponível e o pouco de equipamento que tinha. Nós acabamos utilizando a Shikamat 6x6, uma máquina pesada, com foco manual e com sistema de parallaxe. O parallaxe era um quadrado virtual na qual você tinha que enquadrar determinado assunto, no caso assim, fotografia social de casamento, você tinha que poder fotografar com grande distância para evitar cortes, né? Era difícil, uma máquina pesada, difícil, que tinha a imagem, ela estava invertida do que a gente viu, totalmente ao contrário do que a gente via. Então, foram momentos, vamos dizer, tipo assim, difíceis, mas que valorizou muito o profissional fotógrafo, porque toda a técnica, toda estava na mão dele, os recursos estavam na mão dele. Eu particularmente gostava muito de fotojornalismo, que vem ser foto de jornal, tá? Nessa época a gente via muito jornal, eu gostava muito do fotógrafo que ainda está na ativa, tá? Que era o Paulo Tibério. Eu gostava muito do trabalho desenvolvido por ele, e mais ou menos nessa época de final de 1986 eu tive a oportunidade de começar a fotografar, cobrir férias de um fotógrafo do jornal Diário da época, tá? Que era o jornal Diário de Piracicaba. E o Paulo Tibério, que era conhecido como Pauléu, ele trabalhava no jornal de Piracicaba. Eu sempre gostei muito do trabalho dele, porque acho que ele conseguia passar uma essência mesmo do fotojornalismo, conseguia transmitir a notícia mesmo, com muita clareza. E daí eu comecei a fotografar no Diário, foi um grande aprendizado, porque daí foi o primeiro contato que eu tive com filme preto e branco, e com a rotina de redação também. Nessa época aprendi a revelar e ampliar foto preto e branco em câmera escura, e acima de tudo me deu uma bagagem cultural e de vida muito grande, sabe? Trabalhei 4 anos e depois, que era apenas para ser cobrir férias, acabou se tornando profissão mesmo. Então, a partir de então, decidi que esse era o caminho. Fotografia, o que foi inventado por um francês e depois foi desenvolvido por um outro francês também, que desenvolveu o daguerreotipo, tá? Que era uma fotografia sem negativo, uma fotografia na forma oval, tá? E que ela já vinha impressa num pseudo porta-retrato, pode-se dizer assim. Ela não tinha negativo, era uma foto única. As primeiras fotos de casamento que temos conhecimento na época da Rainha Vitória da Inglaterra, por volta de 1870, que realmente foi uma pessoa que fez um diferencial muito grande, porque era uma pessoa muito para frente do seu tempo, e ela realmente foi uma pessoa que casou por amor, escolheu quem ela queria casar, tá? E ela, o que aconteceu? Ela escolheu desde o vestido que ela queria, e o casamento dela pode-se dizer que foi o primeiro casamento que realmente teve uma cobertura fotográfica mesmo, principalmente na Europa, nessa época
nessa época de 1870, 1880, começaram a criar os grandes estúdios fotográficos na França. Os primeiros estúdios, né, que foram desenvolvidos foram na França, né? As primeiras fotografias assim eram feitas ao ar livre, com os noivos estáticos. Então, quando você vê aquelas imagens bem paradas, às vezes os noivos nem tanto à vontade, que era justamente que levava-se um tempo de exposição até retratar isso daí. Depois, com o tempo, foi aperfeiçoando o equipamento, alguns fotógrafos começaram a dominar a iluminação, começaram a passar a fazer em estúdio. Anteriormente, como eu disse, era só ao ar livre, depois começaram a fazer estúdio, mas não existia flash. Então eles faziam assim algumas clarabóias assim no telhado, ou tirava madeira assim, em determinado momento que o sol batia, penetrava por aquelas paredes ou pelo teto, e era através também de lençóis, né, que eles dominavam a iluminação, uma iluminação mais suave, tudo, e nesses momentos que eram fotografados mesmo, né.